Graças a Deus, vamos ao momento da palavra. Deus colocou no meu coração uma palavra que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1, 2, e nós leremos também o versículo 28 de Êxodo capítulo 12. A mensagem falar de um novo começo. Um novo começo. Então guarda isso no seu coração. Deus tem um novo começo para a sua vida, para a vida da igreja, para a sua família. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E no versículo 28, diz assim: E foram os filhos de Israel e fizeram isso, conforme o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Pai, fala pela Tua palavra aos nossos corações, e que a Tua palavra traga a Tua vida, a vida de Cristo possa ser manifesta, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de relembrarmos o que o Senhor fez e o Senhor é para cada um de nós. Porque o Senhor é o autor e consumador da fé. O Senhor é o autor da nossa salvação. O Senhor é o autor de um novo começo em nossas vidas. Por isso te agradecemos, Senhor. E esperamos que o Senhor fale através da minha vida, Pai. Que eu seja boca do Senhor. Que o Senhor me conduza não como eu penso, Deus, mas como o Senhor quer. Como está no teu coração. Que eu seja um veículo do Senhor nessa manhã, para poder partilhar aquilo que está no teu coração, Senhor. E a tua palavra, que é poderosa, possa, Deus, impregnar em cada coração e fortalecer cada um nessa caminhada, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, uma coisa que eu notei de grande importância, quando Jesus celebrou a Páscoa na sua última semana de vida com seus discípulos. Ele celebrou a Páscoa e ressignificou a Páscoa na celebração, dando o sentido, daquilo que ali estava diante de seus discípulos, o sentido mais atual. Ele pegou o pão, partiu e disse: Isto é o meu corpo. Não estava ali mais sendo comido um cordeiro assado no fogo, mas ele estava dizendo: eu sou esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E relembrando a história da Páscoa e também a celebração que Jesus fez com seus discípulos, tanto a Páscoa quanto a celebração da ceia falam de um grande livramento de Deus da escravidão, quando em relação ao povo de Israel fala de uma libertação do povo do cativeiro do Egito, da escravidão, da amargura da escravidão, e dando assim lugar a essa libertação para um novo começo. Ali nasceu uma nação livre, para sair daquela terra estreita. O nome de Egito significa terra estreita, para uma terra larga, onde iriam beber do leite e do mel saído da rocha. A doçura, em relação à amargura da escravidão. Então Deus estaria levando o povo dele para uma experiência profunda de um novo começo. Assim também a celebração da ceia para nós deve ser o fim de um período, de um tempo sombrio na nossa vida, para o início
de um novo começo, de um novo tempo, com a graça, com a misericórdia do Senhor em nossas vidas. E algumas palavras aqui eu gostaria de ir destacando para que a gente pudesse refletir sobre esse momento tão importante para nós, que é esse momento que marca o fim de um período sombrio, de um período de escravidão, seja no pecado, no inferno, no diabo, e também um período de escravidão do mundo. E alguma das coisas que nós vemos aqui que Deus falou. E Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus falou. Deus falou na terra do Egito. Deus fala na terra da escravidão. Deus fala nos lugares mais sombrios da nossa vida. E Ele traz uma palavra de libertação para aquele povo. E diz a palavra que Deus falou que Ele estaria começando um novo tempo para o povo de Deus. E esse novo tempo impressionante, algo extraordinário, é que nós observamos que Deus diz: vai começar um novo ano. Vai começar, e este mês que vocês estão, é o primeiro mês desse ano. O mês de Abib, ou o mês de Nissan, que é o mês do calendário judaico, como considerado o primeiro dos meses do ano. E Deus simplesmente diz: eu vou zerar o calendário. E nós hoje estamos em julho, 5 de julho, estamos no 7º mês. Imagine, a gente olha esse ano com essa pandemia, com esses recolhimentos que temos visto, com pessoas, famílias, mais dentro de suas casas, e a gente pensa: nossa, o prejuízo foi muito grande, a economia, entrou as contas, mas o dinheiro foi pouco, a sua empresa, o seu trabalho, parece que foi um ano perdido. Mas quando nós vemos essa palavra, nós estamos ouvindo a palavra daquele único que pode fazer isso, que pode recomeçar e começar algo do zero. Não considere as coisas passadas, não considere os meses passados, porque esse Deus é um Deus que pode fazer coisas novas e trazer à luz as coisas que Ele tem para a nossa vida. E o que Ele diz aqui nessa palavra, também me lembro de Isaías 43:18, que diz assim: não considereis as coisas passadas, nem as antigas, eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Colocarei caminhos no deserto e ribeiros nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao povo que eu formei para mim, diz o Senhor. Isaías 43:18 e 19. Então é um Deus que abre caminhos no deserto, no caminhos áridos, e que alarga os caminhos estreitos da nossa vida, e Ele faz tudo novo. Então Deus aqui, Ele começou um novo tempo para o povo de Israel que estava na escravidão. Assim também na ceia, quando Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, Ele estava zerando os nossos débitos, as nossas contas com Deus, as nossas contas impagáveis, e Ele zerou para começar um novo tempo. Ele não leva em conta os tempos de pecado, os tempos de ignorância em que pecamos, mas Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E diz a palavra que aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo, porque com Cristo o que é velho, o que é passado na sua vida, fica para trás, e Deus fala: vai começar um novo tempo na sua vida. Vai começar um tempo de graça na sua vida. E aqui o motivo desse novo tempo, a base para esse novo tempo começar,
está no versículo 3, quando Deus diz assim: fala a congregação, fala o meu povo, para cada um separar um cordeiro para cada família. Aqui está a marca divisória entre o passado da nossa vida e o novo, o futuro de Deus para cada um de nós. Está no cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Assim como na época, na primeira Páscoa, foi celebrado a Páscoa, que significa que Deus estaria passando por cima da terra do Egito, e as casas em que houvesse a marca nas ombreiras e nas vergas das portas, que houvesse ali a marca do sangue, o anjo do Senhor estaria passando por cima e não haveria praga destruidora nessas casas. E assim a Páscoa também, para nós, ou a ceia do Senhor, que relembra o Cordeiro de Deus que foi morto por nossos pecados, fala também de um juízo de Deus, que deveria cair sobre minha vida, que deveria cair sobre a sua vida, mas caiu sobre o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Por isso nós fomos libertos de toda destruição, de toda praga destruidora. O problema não é morrer de um vírus, de um coronavírus. O que eu vejo que Deus nos livra é morrer dentro de nós o amor que Ele derramou. É morrer a fé que rompe com todas as dificuldades e vence o mundo. É morrer na misericórdia. Morrer ou faltar com as bênçãos que Deus derrama. Isso não pode morrer na sua vida, mas você precisa estar coberto, precisa estar sendo alimentado pelo Cordeiro de Deus, para poder vencer, muito mais do que uma morte física, vencer a morte espiritual. E Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. E nessa mensagem de manhã, gostaria de fazer alguns paralelos entre a Páscoa que foi celebrada, a primeira Páscoa, e a Páscoa que Jesus celebrou nos seus dias, na sua última semana de vida terrena, junto com seus discípulos, ou seja, o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, na última Páscoa. E esses paralelos que eu gostaria de fazer, que falam mesmo e engrandecem esse momento, é que aos judeus, aos filhos de Deus, foi ordenado que separassem para si, cada família, um cordeiro. E nós entendemos que a Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos foi quando Jesus entrou em Jerusalém e ele foi recebido com gritos pela cidade, que entrou em alvoroço, e os homens, as crianças, as mulheres gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E eles jogavam ramos de árvores no caminho em que Jesus entrou, assentado num jumentinho, e jogavam as suas vestes, gritando: Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor. Interessante que naquela mesma época, cada família estaria separando para si um cordeiro. O cordeiro de 1 ano, sem mancha, que seria ao 14º dia imolado. E o sangue daquele cordeiro sem mancha, sem qualquer falta, estaria tomando o lugar do pecador. E Jesus, ele entrou em Jerusalém, na casa dele. E ele entrou na sua própria casa. E o povo recolhia para suas casas o cordeirinho. Uma outra coisa interessante é que Jesus entrou em Jerusalém, e diz a palavra que ele entrou no templo para purificar, porque ali havia aqueles que estavam fazendo a casa de Deus casa de negócio, e vendendo e comercializando ali na casa de Deus. E a casa de Deus é casa de oração.
E ali Jesus clamou, derrubou as mesas dos cambistas e disse: não façais da casa do meu pai casa de negócios. E naquela mesma ocasião, o povo de Israel estava na celebração da Páscoa, estava verificando dentro das suas casas e purificando também as suas casas de todos fermento, e nem um pão fermentado ou levedado eles podiam comer. Então há um paralelo entre aquilo que o povo estava fazendo e o que Jesus fez naquele dia. Limpou a sua casa. E assim também o Senhor limpa de nosso coração toda mágoa, todas as coisas que podem comprometer a nossa vida com Deus. Porque o fermento, ele incha e dá uma aparência de coisas espirituais. Mas Deus não quer ver o inchaço, não quer ver aparências, mas Deus quer ver o conteúdo dentro do nosso coração. Se nós estamos realmente andando diante dele em santidade, andando de acordo com a sua palavra. Então Jesus veio tirar essa impressão externa e ele veio buscar o conteúdo dentro de cada coração. Um conteúdo, um povo que adora, que o ama de coração, em sinceridade. Um outro paralelo que aconteceu na época da Páscoa primeira e nos tempos de Jesus, na sua última semana, na semana da sua paixão. Os cordeirinhos, eles eram muito observados por cada família, porque o cordeiro não podia ter mancha nenhuma, não podia ter carrapato, doenças na pele, nem na sua gengiva, nem internas. Eles precisavam estar 100% sem manchas, sadios, porque simbolizava o limpo morrendo pelo impuro, o puro morrendo pelo pecador, aquele sem pecado morrendo pelo pecador. E Jesus, naquela última semana de vida, ele foi observado de perto pelo sumo sacerdote, pelos escribas. E numa ocasião diz a palavra que Jesus foi levado diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, não tendo ninguém, nenhuma testemunha contra o Filho de Deus, para acusá-lo de qualquer pecado que fosse, o sumo sacerdote diz: eu te conjuro diante de Deus, que se tu és o Cristo, dize-mo. Aí Jesus falou: tu disseste, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, é digno de morte. Essa mesma palavra que o sumo sacerdote usou para dizer de Jesus é digno de morte, era a mesma palavra usada pelos sacerdotes que levavam cordeiro para serem imolados, e ao não verem nele nenhuma mancha, nenhum defeito, diziam: é digno de morte, ou seja, está apto para morrer pelos pecados. Apto para morrer pelos pecados. E Cristo, e nenhuma culpa foi vista nele. E ainda o próprio Judas, que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, o preço da traição, tocado de profundo remorso, ele vai até o templo, a casa de Deus, e diz para aqueles que estavam ali: pequei traindo sangue inocente. O traidor não viu nenhuma culpa no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ainda a história diz que Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos também, pressionado pelo povo para levar Jesus à crucificação. Pilatos falou: não vejo nele crime algum. E na cruz, quando Jesus estava, 2 ladrões, 2 malfeitores, um blasfemando e o outro
conhecido como Dimas, ele disse assim: nós estamos aqui porque merecemos pelos atos que nós cometemos. Estamos pagando por nossos atos. Mas este, virando para Jesus, que mal fez ele? Então Jesus é o Cordeiro de Deus puro, imaculado, o único que seria aceito diante de Deus sem culpa para tomar o nosso lugar. E ele o fez. Ele tomou o nosso lugar. E diz a palavra que Jesus, no momento na cruz, ele disse assim: está consumado. Essa palavra que Jesus usou, tetelestai, uma palavra que era usado quando um filho recebia uma missão do seu pai e ele cumpria aquela missão, ele chegava para o pai e dizia: está consumado, tetelestai. A mesma palavra que o sumo sacerdote, ao subir com o cordeiro e ali imolar aquele cordeiro, ele dizia: está consumado, foi tudo feito, tudo que tinha de ser feito já foi feito. E Jesus, ele usou essa palavra dizendo: o Cordeiro de Deus fez o que deveria fazer, já está cumprida aquilo que devia ser cumprido, a missão de resgatar-nos dos nossos pecados, da nossa perdição. E quando o Cordeiro subia o altar para ser imolado pelo sumo sacerdote, uma rampa até o local do sacrifício, Jesus também subiu. Ele subiu o Monte Calvário. E ali no Monte Calvário, assim como ele derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo o pecado, o sumo sacerdote que estava oferecendo o cordeirinho pela nação, pelo povo de Deus, ele também, ao imolar e derramava o sangue numa bacia, pegava uma planta que era esponjosa, chamada isopo, e embebia aquele isopo, aquela planta, no sangue do cordeiro, e ele levantava sem tocar mais no sangue, num caniço, espetado naquele isopo, naquela planta, e assim o sangue era derramado naquele caniço, naquela madeira. Assim também, lá na cruz, Jesus derramou o sangue dele no madeiro, pelos nossos pecados. E o povo que aguardava ali, o sumo sacerdote, na celebração da Páscoa, a celebração do derramamento daquele sangue em favor deles, eles esperavam que o sumo sacerdote borrifasse o sangue sobre eles e assim dizendo: os nossos pecados estão perdoados. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz, e por esse sangue os nossos pecados estão perdoados. Estamos perdoados. E ainda, algo muito interessante que nessa sequência é que Cristo, ao morrer ali no alto da cruz e a completar a sua missão de vida, nós estamos hoje rememorando o que Cristo fez por nós. E aqui no texto, no versículo 11 e 12, diz como devemos celebrar este momento tão solene. E a palavra diz assim: assim devereis comer a Páscoa ou mesmo a ceia do Senhor, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e com cajado nas mãos. Comereis a Páscoa apressadamente, porque nessa noite o Senhor virá encerrar, colocar um fim no cativeiro, um fim na escravidão, e vocês vão ter um novo começo. E o que acontece? Que a orientação dada por Deus é que o povo se vestisse com roupa de quem vai sair
de quem vai empreender uma grande viagem. Não são roupas para ficar dentro de casa, para encontrar, para se deitar numa poltrona confortável, mas é o momento do povo se levantar, cingir os seus lombos, ou o seu entendimento, a sua mente, vestir a sua vida com as vestes do Senhor para uma grande viagem, porque essa viagem que Deus nos dá é uma viagem que vai requerer de cada um de nós força, vigor, disposição para enfrentar os desertos, para passar pelo Mar Vermelho, passar pelos desertos e passar também pelo Jordão e entrar na terra prometida, na terra que Deus prometeu, na terra eterna. E Deus nos chama para nós comermos do Cordeiro, para nós nos alimentar na nossa alma, para fortalecimento dessa grande viagem que Ele nos chama para fazer. E esse chamado de Deus, nós precisamos atender logo. E esse chamado de Deus inclui santidade, inclui uma vida pura. E a palavra de Deus diz em Coríntios, 2 Coríntios 6, que diz ali que ligação existe, a luz com as trevas. Que ligação existe o santuário de Deus com os ídolos. Que ligação existe Cristo com o diabo? Nenhuma ligação. Porque Ele, diz a palavra ali, porque Ele nos chama de santuário dele. Nós somos o santuário de Deus. Porque Ele tem dito, no meio de vocês eu andarei. E eu andarei entre vocês, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Portanto, levantai-vos, diz a palavra, e não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês serão para mim filhos e filhas, e eu serei o vosso Pai, diz o Senhor. Então é o momento de se levantar, quando nós celebramos a ceia do Senhor. É o momento de nós nos alimentarmos pensando numa viagem, porque não é aqui o nosso descanso. Deus, Ele nos preparou uma morada eterna. E quando nós pensamos na nova Canaã, na Canaã celestial, nós devemos entender que esse tempo é tempo para olhar além das dificuldades. É momento de olhar além das adversidades, além dos sentimentos que temos de confinamento, que não é só do corpo, mas também da alma, das emoções. Gostaríamos de estarmos em outra situação, mas o Senhor diz, levanta, porque esse é um tempo novo, e não será aqui o nosso descanso. Por isso a palavra de Deus nos chama para nós nos levantarmos. E diz o Senhor Jesus que Ele mesmo falou que nos últimos dias haveriam tempos difíceis e tempos de adversidades, tempo em que os poderes do céu seriam abalados. E Ele diz, quando começarem essas coisas a acontecer, levante a cabeça, não é para olhar para baixo, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. E nós temos uma caminhada ainda, igreja, para poder empreender. Uma caminhada, e precisamos estar com os lombos cingidos. Precisamos prosseguir para estarmos de pé diante do Filho do Homem, que a qualquer momento virá para levar a sua igreja. A esperança é aquela que serve como uma âncora da alma, que penetra além do véu. A nossa ancoragem não está nas coisas da terra. Aqui tudo é instável, aqui tudo é passageiro. Estamos aqui morando, como dizem, em barracas, estamos de passagem. E quando vêm as adversidades, nós procuramos com as nossas barracas nos acomodarmos no melhor lugar possível, porque estamos no lugar de transição, estamos no lugar de passagem. E nós estamos tentando nos ajeitar no meio dessas dificuldades. Mas a verdade é que um dia essa vida terrena vai terminar. Enquanto não termina, levante a sua cabeça,
Olhe para a promessa de Deus. Deus tem um novo começo para a sua vida. E eu te abençoo, que o Senhor te abençoe e que a palavra dele possa dar fruto em nossa vida, para a glória do seu nome. Amém. Pai, te agradecemos pelo momento da tua palavra, porque ela nos alimenta, Deus, para uma grande viagem e nos alimenta para alcançarmos as promessas do Senhor, na qual estamos firmados, Pai. Te agradecemos por esse momento. Estaremos celebrando o momento do pão, do vinho, e te agradecemos e oramos em nome de Jesus.